Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando principalmente na estreia de Bad Boys 4. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Hoje mesmo eu soltei um vídeo por lá, eu vou até tentar soltar mais um. Então se vocês ainda não conhecem o meu outro canal, deem uma olhadinha aqui do lado. Então vamos falar primeiro, né, como eu disse, de Bad Boys 4 ou Bad Boys Até o Fim, né, que é um novo filme da franquia. É uma série que eu gosto bastante. Eu não sou fanático pelos filmes, né, do Bad Boys, mas eu gosto bastante do Will Smith, eu gosto bastante do Martin Lawrence. Eu acho que é uma oportunidade legal do Will Smith retomar a sua carreira. Eu sei, né, que ele teve aquela situação do Oscar envolvendo o Chris Rock, só que tem muitos atores que fizeram coisas muito piores, né, muito piores mesmo. Deem uma pesquisada aí, por exemplo, no passado do Mark Wahlberg, e a carreira dele nunca foi afetada por isso, né? Muitos outros artistas aí que dá pra gente citar que tiveram situações parecidas e que a carreira não foi descarrilhada. Então, mesmo que a situação, né, envolvendo o tapa ali no Chris Rock tenha sido realmente absurda, eu não acho que isso deva acabar com a carreira do Will Smith. Ele tem a série do Maluco no Pedaço, né, que é uma série que eu gostava muito na infância. Inclusive eu reassisti cerca de 2 ou 3 anos atrás e eu gostei bastante, né, de reassistir a série Um Maluco no Pedaço. Então eu fico satisfeito com esse resultado positivo do filme Bad Boys 4. E qual foi esse resultado? O filme abriu com impressionantes 56 milhões de dólares, mesmo depois de previsões otimistas falarem que o filme estrearia acima dos 40 milhões, né? Então ele superou as expectativas mais otimistas, abrindo com 56 milhões. Não foi o melhor resultado possível, porque o filme de 2020 teve uma abertura superior, mas de qualquer forma, né, não dá pra gente ignorar que esse período de pandemia foi prejudicial, né, que muita gente perdeu aquele hábito, né, de ir às salas de cinema, porque ficou praticamente 1 ano e meio ali sem poder ir para uma sala de cinema. Então o natural é que o filme tivesse mesmo uma estreia um pouco abaixo. Mesmo assim, a estreia não ficou tão abaixo assim, 56 milhões para Bad Boys 4 contra 62 milhões de Bad Boys 3. Né? Então praticamente conseguiu manter ali o que o filme anterior tinha feito. E o mais importante é que o filme não teve um orçamento tão acentuado assim. Obviamente um orçamento de 100 milhões é muito alto, né? Se a gente comparar aí com um filme de comédia, com um filme de terror, mas se a gente comparar com filmes que já possuem uma grande franquia, né, sedimentada, que eles já têm uma certa garantia que o filme vai trazer bastante dinheiro, eles conseguiram sim um orçamento positivo. E é sempre muito bom quando um filme consegue, já no seu primeiro final de semana, bater o seu orçamento. Isso não quer dizer que o filme tenha se tornado lucrativo, mas quer dizer que o filme tem muitas chances de fazer isso, né? Porque o filme teve um orçamento, como eu disse, de 100 milhões e já trouxe 104,6 milhões de dólares, que é um resultado muito bom. E eu acho que por ser um filme, né, com Will Smith, com Martin Lawrence, por ser o 4º filme de uma franquia, ele tem bastante potencial internacional. Então eu acredito que esse filme deve bater a marca dos 300 milhões de dólares, pelo menos, né? Eu não acho que vai conseguir atingir o que o 3º filme fez, porque estreou um pouquinho atrás, né? Aí vai depender bastante do boca a boca, mas os 2 filmes, tanto o 3 quanto o 4, tiveram aceitações positivas, né? Então eu acredito que o filme vai ter quedas semelhantes. E obviamente, como eu sempre faço aqui no canal, eu vou acompanhando semana após semana, né, como esse filme vai se comparar com os seus antecessores. Mas eu fiz o quadrinho aqui para dar uma olhada com vocês já do final de semana de estreia, começando pelo primeiro Bad Boys, que é do ano de 1995. Pode não parecer, né, porque o Will Smith e o Martin Lawrence não mudaram tanto assim, mas o filme já é bem antigo, o filme já tem praticamente 30 anos. O primeiro filme custou 19 milhões de dólares, abriu com 15 milhões nas bilheterias norte-americanas e fez um total de 141 milhões. Então realmente, né, conseguiu um resultado muito bom. Depois eu não sei o que aconteceu, né, por que o segundo filme tem um orçamento tão alto de 130 milhões de dólares,
parece que eles perderam completamente a cabeça, porque mesmo se a gente considerar que o primeiro filme fez várias vezes o seu orçamento, o que justificaria um salto de 19 milhões para 130 milhões? Então a única explicação é a megalomania do Michael Bay, né? Ele viu a oportunidade de conseguir um orçamento gigantesco e aproveitou, porque mesmo anos depois, né, se a gente olhar, o segundo filme custou 130 milhões e fez 273, então dá para entender por que eles demoraram tanto tempo para fazer um terceiro filme, né? Porque o filme não foi lucrativo, ele tem que fazer pelo menos 2 vezes e mais um pouquinho, né? Então mesmo que ele tenha sido lucrativo, ele foi lucrativo ali na casca, por isso que eles não deram sequência, levaram 17 anos entre o segundo e o terceiro filme. O terceiro filme custou 90 milhões, então 17 anos depois, com a inflação, com o aumento do preço médio ali dos filmes, mesmo assim, eles conseguiram gastar menos para produzir o terceiro filme, que acabou fazendo 62 milhões na estreia, como eu já falei para vocês, e no final das contas acabou com 426 milhões. Se eu não me engano, foi o maior filme de 2020, né? Por causa da pandemia, os cinemas pararam e esse filme foi um dos poucos que teve um lançamento praticamente normal ali, né? Do começo ao fim. Então o filme terminou na primeira posição. E agora a gente tem o quarto filme abrindo, né, com um valor semelhante, não foi 62, mas foi 56, né, uma queda aí de 10%. Então eu imagino que esse filme não vai chegar a 426, eu chutaria que o filme vai terminar na casa dos 380 milhões de dólares, que seria um resultado fenomenal para um filme que custou 100 milhões, ainda mais para uma empresa, né, que é a Sony, que não tem tantas pretensões ali no mundo dos streamings, então eles vão vender esse filme ainda, né, para um serviço de streaming depois, eles já têm aí um lucro presumido, né, digamos assim, porque eles têm esse esquema de não colocar tudo em uma plataforma de streaming própria. Então, um início sensacional para esse filme, e eu acho que não tem nem muita chance do filme não se tornar lucrativo. Mesmo que ele tenha quedas muito bruscas daqui em diante, eu acho que se o filme chegar na casa dos 250, 260 milhões de dólares, já vai ser um resultado positivo. Aí na segunda posição ficou o filme do Garfield, né? O filme do Garfield continua tendo quedas positivas, o filme caiu somente 29% e fez mais 10 milhões de dólares, né? Então o filme que estreou praticamente junto ali com Furiosa ainda está na segunda posição, enquanto Furiosa já deixou o top 5, para vocês verem, né, como o filme, mesmo tendo uma boa aceitação, mesmo com a Anya Taylor-Joy, mesmo dirigido pelo George Miller, né, sendo, de certa forma, na mesma linha de continuidade ali, né, do Mad Max Fury Road, que foi extremamente bem aceito, dá pra gente ver que o filme não teve uma aceitação de mercado. Óbvio que eu não tô falando de opinião a respeito da qualidade do filme, mas o mercado não tava pedindo esse filme da Furiosa, ou o filme teria que ter sido lançado lá em 2020, por exemplo, aí talvez o filme tivesse um resultado muito melhor. Mas vamos falar do segundo colocado, que é o filme do Garfield, que fez mais 10 milhões e chega a 192 milhões de dólares, com um orçamento de somente 60 milhões. Então o filme já fez 3 vezes e mais um pouquinho o seu orçamento, novamente. Não sei como, né, eles gastaram tão pouco assim. Isso é uma aula até para outros estúdios que costumam gastar 200, 250 milhões por animação. Obviamente não dá pra gente comparar a qualidade de uma animação da Pixar, por exemplo, com uma animação como essa, mas talvez a Pixar não deva gastar 200 milhões por filme, eles podem gastar 110 milhões, 120 milhões, que já seria o dobro do que esse filme do Garfield, e eles aumentariam e muito a chance dos filmes serem lucrativos. Porque você coloca lá, né, carimbado no filme 200 milhões de orçamento, você tem que fazer pelo menos 500 ou até um pouquinho mais para o seu filme ser lucrativo, o que está cada vez mais difícil. E aqui o comparativo entre os 3 filmes do Garfield, né, começando pelo filme de 2004, que fez 208, o segundo de 2006 fez 143, e agora o filme animado, né, fez 192. Então esse filme já é uma certeza absoluta que ele vai se tornar o filme mais lucrativo do Garfield até hoje. O Garfield é uma propriedade muito grande, né, mundialmente, não se compara, por exemplo, a Super Mario, a Barbie, mas é uma propriedade muito famosa que está trazendo bastante dinheiro, né? Eu compararia Garfield com a popularidade, por exemplo, de Família Addams. Teve aquele filme da Família Addams, né, que foi lançado animado. Eu diria que a popularidade do Garfield, da Família Addams, é semelhante.
Obviamente, como eu disse, antes da Wandinha, porque a Wandinha trouxe um público novo, né? Um público muito mais jovem para a família Addams. E pessoal, tá chegando o Dia dos Namorados, tá chegando inclusive o meu aniversário, né? Que é um dia antes do Dia dos Namorados. Se vocês ainda não compraram presente ou se vocês estão precisando de algum item para vocês, eu vou deixar o meu link da Amazon aqui abaixo. Tá rolando muita promoção por lá, inclusive eu tô procurando um computador novo para comprar lá na Amazon. Se vocês tiverem interesse em algum item, é uma forma muito legal de vocês ajudarem o canal sem gastar um centavo a mais por isso. Então deem uma olhadinha no link aqui na descrição. Na terceira posição ficou o filme Amigos Imaginários, que continua sendo um grande fracasso, só que conforme as semanas passam, o fracasso se torna menos absurdo, porque o filme está tendo quedas pequenas, está conseguindo se manter por bastante tempo no top 5, né? O filme trouxe mais 8 milhões de dólares, com uma queda de somente 24%, e o filme chega a 160 milhões de dólares, né? E ele custou 110 milhões, então eu diria que a essa altura o prejuízo do filme ainda é alto, mas se por acaso ele conseguir chegar, né, na casa de 180, 190, quem sabe até 200 milhões de dólares, já dá para eles falarem, olha, o filme não foi um fracasso tão grande, o filme vai se pagar através de VOD ou, né, quando chegar em serviços de streaming e assim por diante. Então acho que isso é importante, né, principalmente pro John Krasinski, que é um cara que eu gosto bastante. Eu acho que é relevante ele não ter um fracasso tão absurdo assim na sua filmografia, até para ele conseguir outros trabalhos aí no futuro. Então, o filme continua sendo um fracasso, mas não é um desastre, né, como outros filmes aí que foram lançados nesse ano. E aqui novamente, né, os filmes do John Krasinski só mantendo atualizado toda a filmografia do diretor, né? Como vocês sabem, ele é o Jim do The Office, é um cara que eu gosto bastante, tanto dele como pessoa. Eu acompanhei bastante a carreira dele, né, o relacionamento dele até com a Emily Blunt, porque é uma série que eu gostei muito desde o começo ali, né, The Office, foi uma série que eu acompanhei no decorrer das temporadas, então é um cara que eu admiro bastante, eu fico bem feliz que ele tá com uma carreira muito prolífera, mesmo que 2 filmes sejam bem pequenos, 2 filmes tenham sido grandes sucessos e um filme tenha sido um fracasso. Então a carreira dele tá bem distribuída, né, nesse espectro aí de sucesso a fracasso. Na quarta posição ficou o filme Os Observadores, da Ishana Night Shyamalan, se eu não me engano, que é a filha do M. Night Shyamalan. Esse filme tem um orçamento um pouco curioso, né? Eu coloquei aqui que o orçamento foi de 30 milhões de dólares, mas não foi exatamente isso que aconteceu, porque o filme foi feito durante a pandemia, ela conseguiu uma autorização especial para continuar gravando o filme, né, durante a pandemia, então ela fez o filme com dinheiro do pai dela, do M. Night Shyamalan, né, ela produziu o filme e etc, e depois a Warner comprou o filme por 30 milhões, eu imagino que já com lucro, né, tanto para a Ishana quanto para o M. Night Shyamalan, então eu não acho que o orçamento real tenha sido 30 milhões, só que foi o valor que a Warner pagou, então a gente tem que calcular em cima do que ela de fato gastou no filme, mesmo que não tenha sido diretamente o orçamento. Eu vi alguns lugares falando que o orçamento foi entre 8 e 12 milhões, né, que seria um lucro bem alto, né, se eles produziram o filme por 12 e venderam por 30, e eu vi muitas pessoas criticando, né, pô, nepotismo, a filha do M. Night Shyamalan lançou um filme, sendo que muitos diretores não têm oportunidade. Pô, vocês estão percebendo agora que Hollywood é cheio de nepotismo? Eu acho que esse não é um caso nem tão grosseiro assim. Muitos atores são contratados para filmes envolvendo os pais ali na produção. Isso é algo que é absurdamente comum. Então eu não tiro a razão de quem está criticando, só que você tem que criticar, né, Hollywood como um todo, porque é muito comum isso acontecer. Né? Se você for ver, tem muitos artistas aí, inclusive, que você nem sabe que são parentes de outros artistas e por isso as portas se abriram em Hollywood. Né? Então, não acho uma crítica tão relevante assim, a menos que você faça em todas as ocasiões. O filme provavelmente não vai se tornar lucrativo, porque ele fez 7 milhões na estreia, chega a 11 milhões no total, e com esse orçamento de 30, eles teriam que fazer aí um multiplicador de 8, pelo menos, para o filme se tornar lucrativo, porque ele teria que fazer na casa de 80, 90 milhões de dólares, e eu acho que está fora de cogitação isso acontecer.
Então, indo para a quinta posição, a gente tem o filme do Planeta dos Macacos, O Reinado, que caiu 40%, trouxe mais 5,4 milhões de dólares. O filme chega a 359 milhões de dólares, com um orçamento de 160. É um orçamento elevado, mas não tão alto assim, se a gente considerar que o filme é praticamente inteiro de CGI, né? Tem muita computação gráfica. Então eu acho que eles fizeram um bom trabalho, dando uma segurada, né, nesse orçamento. E ele ainda está bem distante dos seus antecessores. Eu não sei se esse valor seria suficiente para acabar com a franquia, ou pelo menos, né, colocar um botão de pause ali por alguns anos, porque a gente vê os filmes anteriores conseguiram trazer muito mais dinheiro. Né? O primeiro filme de 2011 trouxe 481, o de 2014 710, o de 2019 490 e esse eu não acredito que vai chegar na marca dos 400 milhões. Né? Se isso vai ser suficiente para a 20th Century Studios, né, que agora pertence à Disney, ou não, não dá pra gente saber ainda. Eu gosto muito da franquia, então para mim eles poderiam continuar lançando filmes, ainda mais tratando de uma franquia que eles souberam muito bem administrar o volume de filmes. Eu não quero um filme para 2025, né? Eu acho que eles não precisam lançar de forma tão acelerada. Se eles lançarem um filme, né, para 2029, por exemplo, tá legal. Um filme do Planeta dos Macacos a cada 3, 4, 5 anos é um volume interessante. E eu não posso deixar de falar também do relançamento de Senhor dos Anéis que aconteceu lá nos Estados Unidos. Os dois filmes que foram relançados, né? A Sociedade do Anel e As Duas Torres tiveram performances muito boas. Os dois filmes tiveram performances acima dos 2 milhões de dólares, um valor que é bem melhor do que o que a gente tinha visto em 2020, quando os filmes tinham sido relançados. Eles ficaram na casa dos 800 mil dólares, então, né, 3 vezes mais agora em 2024, o que eu acho sensacional. Né? Se eu tiver a oportunidade de reassistir os filmes do Senhor dos Anéis nas salas de cinema, com certeza eu vou tentar, pelo menos, eu vou tentar aproveitar essa oportunidade. Eu assisti a trilogia, eu acho que umas 4, 5 vezes cada um dos filmes nas salas de cinema, com exceção do primeiro, porque eu ainda não tinha 12 anos, eu já tinha lido os livros, mas eu ainda não tinha idade para assistir no cinema, e minha mãe não deixou eu assistir. Eu tive que esperar chegar em fita cassete, né, aquela fita cassete dupla. Aí eu assisti na minha casa, terminou, eu já rebobinei, né, para assistir de novo. Então, realmente um filme que explodiu minha cabeça na época, né? Porque eu já tinha lido os livros, então assisti ali na tela, foi sensacional. Então, se eu tiver a oportunidade, eu vou rever. Eu fiquei muito satisfeito que os filmes estão tendo performances positivas. Harry Potter, né, o Prisioneiro de Azkaban, né, que é o terceiro filme, teve um relançamento bem positivo também, algumas semanas atrás. Eu acabei não falando aqui, mas isso é algo que está acontecendo cada vez com mais frequência, seja com filmes da Disney, seja com filmes da Warner, né? No caso do Senhor dos Anéis, é um filme da Warner com a New Line, né? Então eu acho isso também uma tendência legal e uma forma de levar as pessoas para salas de cinema. Se você não está conseguindo conquistar o público porque os filmes novos não estão agradando, traga os clássicos que você tenta retomar esse hábito nas pessoas. Inclusive, eu falei algumas semanas atrás sobre Star Wars Episódio 1, né? Uma Ameaça Fantasma, que também conseguiu levar bastante gente para salas de cinema novamente. E continuando, né, o filme Furiosa, que como eu disse, saiu do top 5, ele chega a 144 milhões, com um orçamento de 165, então vocês veem, no caso Furiosa é um desastre financeiro. Eu citei Amigos Imaginários, que teve um orçamento de 110 e tá com 160 mais ou menos, né? Então ele bateu já 50 milhões a mais do que o seu orçamento, enquanto Furiosa ainda nem conseguiu chegar ao valor inicial, né, que é o mínimo do mínimo do mínimo que ele já deveria ter feito no seu primeiro final de semana, no máximo no segundo. Ele ainda não conseguiu fazer até agora e os números já estão péssimos, né, porque ele já saiu do top 5. Outro filme que saiu do top 5 é Fall Guy, que chegou a 165 milhões de dólares, com um orçamento de 140 milhões, então outro flop, os flops todos praticamente deixando o top 5. Eu coloquei aqui os filmes da Emily Blunt, os filmes do Ryan Gosling, se vocês tiverem interesse em dar uma olhadinha. Outro filme que ficou somente uma semana, se não me engano, no top 5 foi Os Estranhos 2. Né? O primeiro, Os Estranhos, fez 82 milhões, o segundo está com 36 milhões. Só que como filmes de terror, né, como acontece normalmente em filmes de terror, o orçamento é tão baixo
que o filme já se tornou lucrativo, mesmo com resultado abaixo das expectativas, né? Porque se o primeiro fez 82, com certeza eles tinham expectativa de pelo menos uns 60 milhões. E aí, só dando uma última passada aqui no Kung Fu Panda 4, com 544 milhões de dólares, batendo o terceiro filme, né? E o filme tem um orçamento muito enxuto de 85 milhões, de longe o menor orçamento da franquia. E como sempre, para finalizar o vídeo, vamos dar uma olhadinha no top 5 no mercado norte-americano, começando, obviamente, por Duna Parte 2, que está com 282 milhões, Godzilla vs Kong com 196, Kung Fu Panda 4 com 193, Planeta dos Macacos com 149 e Ghostbusters com 113 milhões. E no mercado internacional, obviamente, Duna Parte 2 na primeira posição com 711, Godzilla com 565, Kung Fu Panda com 544, YOLO com 479 e Pegasus 2 com 469. Então tá demorando, né, para filmes americanos tirarem esses dois filmes, né, do top 5. A expectativa era que Planeta dos Macacos fizesse isso, ou até que Furiosa fizesse isso, né, se conseguisse aumentar o que Fury Road fez, mas está longe de ser a realidade. Então vamos ver quais filmes vão ter bilheteria suficiente para derrubar esses filmes. Será que vai ser Bad Boys? Eu acredito que não, né? Mas com certeza Deadpool e Wolverine, com certeza algum outro filme vai chegar para derrubar, inclusive, né, o filme Duna Parte 2. O próprio Denis Villeneuve falou que não quer que o seu filme fique na liderança, ele quer que outros filmes continuem batendo a bilheteria de Duna, porque ele não acha que isso seja um bom sinal para Hollywood, né? O filme dele, que não é para ser o maior filme do ano, né? Outros filmes deveriam estar trazendo mais dinheiro, mas o filme está na primeira posição. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês. Digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.